Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. Como eu havia falado, mesmo sendo meu recesso, eu deixaria uma aula para vocês. São dois vídeos. Um terminando o classicismo e o outro falando sobre quentismo, ok? Entretanto, na aula passada, ao vivo, nós já falamos sobre classicismo, só faltou uma pequena parte, que é comentando a estrutura da grande obra portuguesa, Os Lusíadas. Na aula passada, nós chegamos a falar sobre ela. Portugal estava indo muito bem, obrigada, e aí precisava de uma grande obra que falasse sobre esse grande feito, né? E aí surgiu essa obra grande, importante, uma das mais consideráveis do mundo, e a gente vai comentar um pouquinho sobre a estrutura dela, porque é bastante importante, mas não vai ser um vídeo longo, tá? Então, comecemos. A estrutura da obra Os Lusíadas, de Camões. A obra de Camões apresenta 1102 estrofes. Então, estrofe é um conjunto de versos. Mas nós teremos uma aula para falar só sobre isso. Isso vai aparecer sempre nas aulas, tá, gente? Mas a gente vai ter uma aula separada, porque senão vai ser muita informação e a gente não vai focar no assunto que é a prioridade, tá? Ok. A obra de Camões apresenta 1102 estrofes, todas em oitava rima. Então, a oitava rima ela tem uma estrutura diferente, gente. A oitava rima, de modo geral, é uma estrofe de 8 versos decassílabos, ou seja, são 10 sílabas métricas e essas rimas são alternadas. Então, por exemplo, o primeiro verso vai rimar com o terceiro, tá? Tem uma estrutura. Tem uma estrutura presente para que a gente considere ali uma oitava rima. Então, só para vocês entenderem, a gente tem um primeiro verso que vai rimar com o terceiro, que também vai rimar com o quinto. Então, quando a gente diz rimar, são palavras, geralmente a última palavra daquele verso, que vai ter uma terminação, no caso do primeiro verso, uma terminação parecida com a do terceiro verso e também com a do quinto verso, tá? E isso também vai se repetir, a gente vai ter uma outra rima que vai aparecer no segundo verso, no quarto e no sexto. E depois, no sétimo e no oitavo, nós vamos ter uma outra rima, que vai ser a rima C. Ou seja, na sétima linha do verso poético, né? Na sétima linha poética e na oitava linha, nós vamos ter duas palavras que vão ter uma terminação parecida, para que elas consigam rimar. Então, ok. Cada canto na epopeia corresponde, então a epopeia ela vai narrar um grande feito. E aí nós vamos falar também, isso é uma outra aula. Tem uma aula que a gente vai usar para falar sobre oitava rima, sobre soneto, etc. E uma outra aula para falar sobre os gêneros literários, tá? E aí vamos falar sobre a epopeia. Então, cada canto na epopeia corresponde a um capítulo das obras em prosa. Então, a obra em prosa, que ela é a obra comum, por exemplo, Machado de Assis, ele escreve em prosa. E aí você vai até a palavra, né? A estrutura vai até o fim da linha, etc. Só que quando a gente tem um romance, no caso romance, gente, acho que eu já comentei com vocês, né? Não é a história de um casal. Romance é uma história longa, uma narrativa longa. Então, cada conto, como a epopeia é feita usando cantos, esse canto corresponde na prosa a um capítulo. Então, se eu tenho um canto, eu tenho um capítulo. Se eu tenho dois cantos, eu tenho dois capítulos, tá? Para vocês terem uma ideia, já que a nomenclatura é diferente. Então, canto na epopeia e capítulo na prosa, tá? Então, ok. Seguindo o modelo clássico, os Lusíadas apresentam três partes principais. Então, nós temos umas informações que são importantes, tá? Sobre essa estrutura e sobre um pouquinho do enredo. Essa estrutura vai apresentar um pouco do enredo, vai apresentar figuras que são muito importantes. Lembra? Porque aqui a gente está falando de classicismo e a gente tem a retomada. Né? A retomada da cultura clássica. Então, a cultura clássica, logicamente, vai aparecer aqui de maneira muito clara, tá? Então, introdução. Estende-se pelas 18 estrofes do canto 1 e subdivide-se em. Então, a introdução está presente nas 18 estrofes do canto 1. Beleza? 18 estrofes. Só que dentro dessa introdução, temos a introdução. E aí, dentro da introdução, a gente tem uma subdivisão. A primeira é a proposição. A proposição está presente em quais estrofes? Primeira, segunda e terceira. E o que o poeta vai fazer? O poeta
No caso, Camões é o autor, né? E aí, o autor, nesse caso, é um poeta, porque ele está escrevendo um canto. E aí, show. O poeta Camões apresenta o que vai cantar, ou seja, os feitos heróicos dos ilustres barões de Portugal. Então, ok. Gente, percebam, olha só. As armas e os barões assinalados que do ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados. Isso mostra coragem, né? A gente vai fazer uma coisa que ninguém nunca fez. Por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Toprobana. Então o poeta vai apresentar o que vai cantar. Que é? Como assim cantar? Ele vai apresentar o assunto da obra dele. Então, ele está cantando um feito heróico, está falando sobre, está exaltando esse feito. Tá? Então, o poeta apresenta o que vai cantar, ou seja, os feitos heróicos dos ilustres barões de Portugal. Então, ele está dizendo que eles vão se aventurar por mares nunca dantes navegados. Vocês lembram que na aula passada a gente falou sobre a coragem, né? Então, essa obra representou muito para Portugal. Aí nós temos ainda na introdução a invocação, chamamento, estrofes quarta e quinta, em que o poeta invoca, ou seja, chama, né, as Tágides, ninfas do rio Tejo, pedindo a elas inspiração para fazer o poema. Então, gente, sempre que o poeta invocar as ninfas, ele está invocando, porque as ninfas é que dão inspiração, né, segundo a crença, as ninfas dão inspiração para que o poeta consiga fazer uma grande obra, para que o poeta consiga ter uma obra pomposa, uma obra bonita. Então, as ninfas, na mitologia grega, são espíritos naturais femininos que estão ligados a um local ou a um objeto particular da natureza. Então, elas seriam fadas, elas são leves, elas são delicadas, elas é que vão inspirar. Elas vão inspirar esses poetas, tá? Então, a presença das ninfas é muito importante. Então, aqui, e vós, Tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente. Dai-me agora um sol alto e sublime, um estilo grandíloco e corrente. Então, um estilo pomposo, né? Me dá inspiração para fazer algo digno, para fazer algo bonito, para fazer uma grande obra, como ele conseguiu fazer, né? Então, ó, e vós Tágides minhas, aí a gente tem um vocativo esse chamamento, né? Pois criado, você tem criado em mim um engenho ardente, tem criado uma vontade ardente de fazer de fazer uma grande obra, né? Um discurso bonito. Então, por favor, me ajuda. Ainda na introdução, nós temos a dedicatória ou oferecimento, estrofes 6 a 18, em que o poeta dedica seu poema a D. Sebastião, rei de Portugal. Então, ouvi, vereis o nome engrandecido daqueles de quem sois senhor superno, e julgareis qual é mais excelente, se ser do rei, se ser do mundo rei, se de tal gente. Então, aqui é a última parte da introdução e o poeta vai dedicar o seu poema ao rei de Portugal, ok? Beleza, então a introdução acabou. Agora vamos falar da parte 2, narração. Na narração, que vai da estrofe 19 do canto 1, então lembra, canto 1 corresponderia na prosa ao capítulo 1, né? Da estrofe 19 do canto 1 até a estrofe do canto 10, o poeta relata a viagem propriamente dita, então ele vai falar da viagem em si. A viagem propriamente dita dos portugueses ao Oriente. Essa é, portanto, a parte mais longa do relato. E vários são os episódios que nela se destacam. A seguir, relacionamos alguns dos mais importantes relatos da obra. Então, olha, no canto 2, depois de terem passado por dificuldades no mar, vocês lembram que havia um mito de que existiam monstros no mar, né? Depois de terem passado por dificuldades no mar, os portugueses, com o auxílio de Vênus, Vênus é a deusa do amor e da beleza na mitologia romana, aportam na África, onde são recebidos pelo rei de Melinde, que pede a Vasco da Gama que conte a história de Portugal. Então, na verdade, isso foi pensado dentro dessa obra, né? Porque esse é o pretexto encontrado por Camões, pelo poeta, para pôr na fala de sua personagem
ou seja, para colocar no livro a história de Portugal, porque esse também era o objetivo, né? Fazer uma grande obra. Portugal estava indo muito bem, faltava a Portugal uma grande obra literária e a história de Portugal teria que aparecer naquela obra. Então, esse foi o pretexto encontrado por Camões para pôr na fala de sua personagem as histórias que envolvem a fundação do Estado português, a Revolução de Avis, a morte de Inês de Castro, o momento da partida dos portugueses para o Oriente. Esse relato de Vasco da Gama se estende então até o canto quarto, momento em que os portugueses seguem viagem. Nele, 3 episódios merecem destaque. Então, temos 3 episódios que são muito importantes. O de Inês de Castro, que é amante do príncipe Dom Pedro, assassinada a mando do rei, isso no terceiro canto. O das críticas de um velho que na Praia do Restelo, durante os preparativos da viagem dos navegantes, faz uma série de críticas à cobiça desenfreada dos portugueses e ao abandono a que fica sujeita a nação. Além disso, também se destaca o episódio do gigante Adamastor. Então, gente, é importante que vocês reconheçam esses nomes, é importante que vocês também busquem um pouquinho, tentem ler. Na próxima aula, pessoalmente, a gente pode comentar um pouquinho sobre isso, tá? Mas é que eu quero terminar classicismo com vocês e anotem tudo que vocês quiserem saber mais, porque depois na aula ao vivo a gente pode voltar, tá? Eu vou deixar exercícios sobre isso e a gente já vai ter que voltar de fato, mas só para não ficar uma coisa muito chata e tal. Eu anotei aqui para falar para vocês sobre o gigante Adamastor. Isso já apareceu na prova, tá? E é bastante importante. Então, qual é a função desse gigante Adamastor? Ele é um mítico gigante na mitologia. E aí ele foi mencionado, né, em outros livros, em outras obras da literatura portuguesa, mas de uma maneira mais memorável e significativa na obra Os Lusíadas. É no canto 5. E aí, gente, olha só, os Lusíadas, como o gigante do Cabo das Tormentas, afundava as naus. Então, o gigante Adamastor, na verdade, ele era um empecilho, né? Porque ele provocava um medo. E aí, ele foi jogado, né? Segundo a crença, ele foi jogado ao fundo do mar. E aí ele se desfazia em lágrimas. As águas salgadas que banhavam a confluência dos oceanos Atlântico e Índico se revoltava, então, sob a forma de uma tempestade ameaçando a ruína daqueles que tentassem dobrar a cabo das tormentas. Então, Adamastor representa uma figuração grandiosa e comovente. Porque, na verdade, gente, como ele era poderoso, né, como ele era um empecilho para a conquista dos portugueses, ele representava um obstáculo, ele representava uma força da natureza, e aí o fato de que os portugueses conseguiram, então, ter êxito no seu plano, fez com que eles tivessem passado por Adamastor, né, como se tivessem conseguido realizar o seu objetivo, isso deu a eles, aos portugueses, mais nome, nossa, olha como eles foram corajosos, tá? Então, o gigante Adamastor, ele era um empecilho porque ele era capaz de promover uma grande tempestade, tá? E aí ele era um mítico gigante da mitologia. Ele tinha a capacidade de atrapalhar de uma maneira significativa essa epopeia, mas os portugueses, uma vez que conseguiram alcançar o objetivo que eles tinham, isso fez com que eles fossem, olha, eles conseguiram, né? Eles foram corajosos demais, beleza? Ok, então Adamastor era um empecilho aos portugueses. Então, gente, para terminar, entre os cantos 6 e 9, os portugueses chegam a Calicut, na Índia, e têm problemas com os mouros. Preparam-se então para voltar a Portugal. Entretanto, devido a seus esforços e a sua coragem, né, a bravura de Portugal, isso vai ser muito enaltecido no livro, devido a seus esforços e a sua coragem, são premiados por Vênus. Então, vocês lembram? Eu falei para vocês que os deuses vão interferir, eles vão decidir o destino desses portugueses. E aí eles podem ou atrapalhar ou podem ajudar, né? Então, são premiados por Vênus, que lhes oferece uma passagem pela Ilha dos Amores, onde podem livremente amar as ninfas lideradas por Tétis. Tétis é a ninfa do mar. E aí, o epílogo, temos a nossa conclusão, estrofes 145 e 146 do canto 10.
em que o poeta demonstra cansaço e apresenta certo tom melancólico. Conclui aconselhando ao rei e ao povo português, tem um erro de digitação, desculpa, vou consertar. Conclui aconselhando ao rei e ao povo português que sejam fiéis à pátria e que sejam fiéis ao cristianismo, à religião. Então, gente, é importante que vocês guardem essas informações e que compreendam que os deuses vão interferir no destino dos portugueses, nos planos dos portugueses, ok? Então, gente, é o primeiro vídeo para a gente terminar classicismo. Anotem o que vocês não tiverem entendido direito. Esse é o primeiro vídeo, outro vídeo então é sobre quentismo e vou deixar uma folhinha de exercícios com gabarito para que vocês possam tentar fazer as questões e, por favor, mais uma vez anotem tudo que vocês não entenderem, porque quando o recesso acabar, eu vou corrigir a folhinha com vocês e aí, gente, nós vamos entrar em barroco, tá bom? E aí eu quero que a gente fale sobre barroco e comece a falar também sobre romantismo, porque a matéria ainda é bastante grande, tá bom? Tem bastante conteúdo. Bons estudos e até mais!